Imagine a cena. Você está numa sala de reuniões climatizada em Dubai, a 12 mil quilômetros de casa. Na sua frente, executivos discutem a fundação de um novo arranha-céu. No seu tablet, minimizado no canto da tela, você vê o quarto da sua própria casa em São Paulo, em resolução 4K. Você vê a mulher com quem divide a cama há 10 anos ajoelhada no chão do closet, tremendo, enquanto digita a senha do seu cofre pessoal. Ela errou na primeira vez. O cofre emitiu um bip agudo. Eu vi, através da câmera oculta no sensor de fumaça, o suor escorrer pela têmpora dela. Ela secou as mãos na calça de linho. Tentou de novo. 1970, o ano do meu nascimento. A luz verde acendeu. O trinco magnético destravou. Eu não gritei. Apenas tomei um gole de água e continuei a observar a minha esposa, Clarice, destruir o nosso casamento em tempo real. Eu sou o Fernando, 53 anos, engenheiro civil. A minha vida é calcular cargas e pontos de ruptura. Eu sei exatamente quanto peso uma viga aguenta antes de colapsar. E eu sabia que a estrutura da minha família estava condenada. O problema da Clarice não é ela, é o sangue dela. O irmão mais novo, Rogério, um buraco negro de 32 anos, viciado em cocaína e jogo. Durante anos fui à carteira aberta. Paguei clínicas, advogados e dívidas, mas há 6 meses fechei a torneira. Disse a Clarice, nem mais um centavo. Desde então, a nossa casa vive num silêncio armado. Instalei fechaduras biométricas e comprei esse cofre alemão chumbado na parede. Dentro, guardava meu fundo de emergência, 50 mil dólares em espécie e as joias da minha mãe, um colar de esmeraldas avaliado em 200 mil reais. Na tela, vi Clarice abrir a porta de aço. O rosto dela estava pálido. O celular dela, no chão, estava no viva voz. Conseguiu? Era a voz do Rogério desesperada. Estou pegando, Rô. Calma. Eles estão aqui na porta. Disseram que se eu não pagar até às 6, eles entram e me matam. Pega tudo. Clarice jogou os dólares na bolsa. Hesitou ao ver a caixa de veludo azul, o colar, a única lembrança física da minha mãe. Pega as joias também, Rogério gritou. Clarice fechou os olhos, pegou a caixa e jogou na bolsa. Peguei. Estou saindo. Ela levantou-se e correu, esquecendo o cofre aberto. Eu olhei para o relógio. Eram 14 horas no Brasil. Eu poderia ligar para a portaria ou para a polícia. Mas eu sou engenheiro. Eu não ajo por impulso. Ajo por projeto. Se a impedisse agora, ela inventaria uma desculpa, choraria e eu seria o vilão. Para uma estrutura colapsar de vez, é preciso deixar as rachaduras expandirem até o ponto de não retorno. Toquei na tela. Salvar gravação na nuvem. O arquivo foi enviado para um servidor seguro. Depois, abri o rastreador GPS do carro dela. O Volvo estava saindo da garagem. Eu sabia para onde ela ia. Ela escolheu o irmão. Escolheu o sangue dela em vez do nosso pacto. Fechei o tablet. A reunião acabou. Tenho um voo de volta para o Brasil em 2 horas. São 14 horas de viagem. Nessas 14 horas, a Clarice vai achar que salvou o irmão. Ela vai achar que eu nunca vou descobrir. Ela esqueceu um detalhe. O cofre não guardava apenas valores. Dentro daquele colar de esmeraldas, no fecho de ouro antigo, há um micro-rastreador passivo que mandei instalar há 3 meses. Eu não estou apenas vendo o crime. Eu estou seguindo o dinheiro. Quando eu pousar em Guarulhos, não vou para casa. Vou buscar o que é meu. E o Rogério vai descobrir que dever a agiotas é um passeio no parque, comparado a dever a um homem que acabou de ter o coração demolido. O voo pousou em Guarulhos às 17 horas e 5 minutos. Durante a travessia do Atlântico, não dormi. Fiquei olhando para o ponto vermelho pulsante no meu iPad. O rastreador do colar emitia um sinal a cada 30 segundos. Clarice mandou mensagens. Amor, cheguei em casa. Tudo bem? E o Rogério agradeceu por você existir. Disse que vai tomar jeito.
A ironia quase me fez rir. Ele agradeceu por eu ser o cofre que ele aprendeu a arrombar. Saí do aeroporto e peguei um Uber Black. Silêncio e ar-condicionado, pedi. O ponto vermelho tinha parado. Não numa favela ou cativeiro. Estava na rua Purpurina, Vila Madalena. Um prédio de alto padrão. O Rogério não estava sendo torturado. Estava numa cobertura. Cheguei ao local às 19h15. Esperei um entregador de iFood entrar e passei pela portaria, aproveitando a distração do segurança. Subi pelo elevador de serviço até o 8º andar. Parei na porta do apartamento 81. Não precisei encostar o ouvido. O som de música eletrônica e risadas vazava pelas frestas. Não parecia o ambiente de um homem que escapou da morte. Esperei. 10 minutos depois, a porta abriu. 2 jovens saíram cheirando a maconha. Segurei-se a porta antes que batesse e entrei. O loft era amplo, garrafas de vodka Grey Goose espalhadas, carreiras de pó branco na mesa de centro. E no sofá, Rogério, sem camisa, com um copo na mão, abraçado a uma loira. Sobre a mesa, ao lado da droga, o colar de esmeraldas e os meus maços de dólares intactos. Rogério brindou para o ar. A minha irmãzinha santa. E ao corno do marido dela, que está pagando essa festa direto de Dubai. A loira colocou o colar no pescoço. É verdadeiro, Rô. Vale uns 200 contos. Amanhã levo no ourives. Hoje é nosso. Senti uma frieza absoluta. A história do agiota e do risco de morte era teatro. Um roteiro sociopata para manipular a culpa da irmã. E a Clarice, cúmplice por covardia. Dei um passo à frente. O meu sapato fez um som seco no piso. Rogério olhou, os olhos dilatados, demorando a focar. O sorriso morreu. Fernando? Ele sussurrou. O copo caiu da mão dele. Caminhei até a mesa. A loira tentou tirar o colar, atrapalhada. Calma, moço, eu não sabia. Peguei o colar, limpei a pedra com o meu lenço e guardei no bolso. Peguei os dólares e coloquei de volta na bolsa de ginástica que estava no chão. Fernando, espera! Rogério tentou levantar trêmulo. Eu posso explicar. O Beto me obrigou a vir para cá. Sou refém. Cale a boca. Minha voz saiu metálica. Você não é refém. Você é um parasita. De quem é esse apartamento? De um amigo. Mentira. Você alugou no Airbnb com o cartão da Clarice. Tirei o celular e fotografei a cena. Rogério, as drogas, a bebida. O flash iluminou a miséria moral. A festa acabou. Virei as costas. Fernando! Ele gritou, rastejando. Não conta pra ela. Ela me mata. Se você contar que não tinha agiota, ela corta a mesada. Olhei pra ele por cima do ombro. Eu não vou contar nada, Rogério, porque a partir de hoje você não existe mais pra mim. Saí e fechei a porta. No Uber, olhei o relógio. 20 horas. A Clarice estaria em casa, roendo as unhas, esperando notícias do resgate. Para onde? Perguntou o motorista. Para casa. Mas eu não ia para casa dormir. Eu ia desmontar a estrutura. Eu tinha as provas, o dinheiro e o colar. Agora, precisava preparar a implosão controlada do meu casamento. Entrei em casa às 21h30. O apartamento no Itaim Bibi estava imerso numa penumbra silenciosa. O cheiro de lavanda tentava mascarar a tensão no ar. Clarice estava na sala, encolhida no sofá, segurando uma taça de vinho com as 2 mãos. Quando me viu, levantou-se num salto, quase derrubando a bebida. Fernando! A voz subiu 1/8. Você chegou cedo. Peguei um táxi. O trânsito estava bom. Caminhei até ela. Ela estava pálida, olheiras profundas. O beijo dela foi frio, trêmulo, cheirava a vinho e ansiedade. Como foi em Dubai? Perguntou, cruzando os braços. Produtivo, menti. Senti o peso do colar no meu bolso interno. E por aqui? Tudo tranquilo? Era o teste, a oportunidade de confessar. Tudo bem,
tudo normal. Ela forçou um sorriso doloroso. Fiquei em casa organizando coisas. Mentira. Eu tinha o vídeo dela saindo e a localização na Vila Madalena. Que bom, disse indo para o corredor. Vou guardar meu passaporte no cofre e tomar um banho. Ao ouvir cofre, o corpo dela retesou, um espasmo de medo. Ela bloqueou o corredor. Fernando, espera. O sensor de alarme do closet disparou hoje. Acho que está com defeito. Se entrar lá, pode acionar a sirene do prédio. Deixa para amanhã. Criativo. Eu sou o engenheiro, Clarice. Sei desligar um sensor. Preciso dos dólares para reembolsar o caixa amanhã. Avancei. Ela colocou a mão gelada no meu peito. Amor, por favor, vamos jantar primeiro. Fiz risoto. O cofre pode esperar. Eu ia empurrá-la delicadamente e abrir a porta de aço na frente dela. Eu queria ver o pânico explodir. Mas o celular dela, jogado no sofá, tocou. Era uma chamada de vídeo. A foto na tela era do Rogério. Clarice congelou. Quem é? Perguntei. É engano. Ela correu para desligar. Fui mais rápido. Peguei o celular e atendi. A imagem apareceu na tela. Não era o Rogério da festa. Era uma performance de Oscar. Ele estava num banheiro escuro, camisa rasgada, chorando copiosamente. Clarice, pelo amor de Deus! Ele gritou. Deu tudo errado. Virei a tela para ela. Clarice cobriu a boca. Rogério, o que houve? Deixei o dinheiro com você. Eles me roubaram, Clarice. Ele soluçou. Fui assaltado na esquina. Levaram a bolsa, o dinheiro, o colar, tudo. Eu quase sorri. A audácia. Ele achava que tinha sido um assalto real. Para repor o prejuízo da festa, onde eu peguei tudo de volta, ele decidiu dobrar a aposta. E agora o Beto disse que o prazo acabou. Rogério continuou. Ele quer a escritura. A escritura? Clarice sussurrou. Do apartamento do Guarujá. Ele disse que vale a dívida. Clarice, se você não entregar hoje, eles me matam. Clarice olhou para mim, chorando. Ela acreditava na mentira. Fernando, precisamos ajudar. É vida ou morte. Ela ia confessar. Não por honestidade, mas porque precisava da minha assinatura para passar o imóvel de 1,5 milhão para o irmão. Portanto, mudei o plano. Se eu revelasse a verdade agora, ela ficaria aliviada e inventaria desculpas. Não, o Rogério queria a escritura. Eu ia dar corda para eles se enforcarem. Olhei para a tela. Calma, Rogério, disse, entrando no campo de visão. Ele arregalou os olhos. O medo mudou de teatro para pânico real. Fernando? Estou aqui. A Clarice contou tudo. Família é sagrada, não é? Se eles querem a escritura, nós damos. A sua vida vale mais que uma casa de praia. Clarice olhou-me como se eu fosse um anjo. Você vai ajudar? Onde está o documento? Perguntei. No cofre, disse ela. Aquele que o sensor estava quebrado? Vá buscar. Eu falo com ele. Ela correu para o quarto. Fiquei sozinho com o celular. Olhei para a cara inchada do meu cunhado. Escuta aqui, seu verme, sussurrei. Eu sei que você está na Vila Madalena. Eu sei que não tem Beto nenhum. E sei que você quer vender meu apartamento para comprar pó. Rogério ficou branco. Fernando, eu... Cala a boca. Você quer a escritura? Venha buscar. Diga a Clarice que o Beto exige que você pegue pessoalmente. Venha agora. Estou te esperando. Desliguei. Clarice voltou com a pasta, aliviada e aterrorizada. O cofre estava aberto e vazio, mas ela nem ligou. O foco era o desastre maior. Achei. Ótimo. Peguei a pasta. Senta, Clarice. O Rogério está vindo. Vamos resolver isso definitivamente hoje à noite. Servi um uísque. O gelo tilintou. Ele viria. A ganância dele é maior que o medo. Ele acha que sou um marido trouxa. Ele não sabe que acabei de preparar a implosão controlada do prédio com todos nós dentro. Rogério chegou 20 minutos depois. Entrou como um furacão,
camisa rasgada na gola, um corte limpo de tesoura, fingindo falta de ar. Cunhado, graças a Deus, arfou. Eles estão lá embaixo num carro preto. Se eu não descer com o papel em meia hora, eles sobem. Clarice abraçou. Você está machucado, Rô? Me bateram, levaram o dinheiro, levaram o colar da tua sogra. Ele olhou para mim com olhos de réptil. Fernando, desculpa, juro que pago de volta, só preciso da escritura. Apontei para o sofá. Senta, Rogério. Não dá tempo. Senta, repeti. O comando foi absoluto. Ele sentou, batendo o pé. Clarice ao lado, segurando a mão dele. A imagem da lealdade cega. Abri a pasta e tirei a escritura. Imóvel de 140 metros vista mar. Avaliado em 1,5 milhão. É isso que o Beto quer? É. Rogério engoliu em seco. Ele aceita como quitação. Generoso. Trocar uma dívida de 200 mil por um imóvel milionário. Fernando, assina! Clarice implorou. Destampei minha Mont Blanc. Antes, preciso entender a logística. Você foi assaltado na saída. Levaram a bolsa com o dinheiro e o colar, certo? Sim, levaram tudo. E depois, o Beto te pegou e exigiu a casa? Exato, balancei a cabeça. É uma história trágica, mas há um erro de cálculo, Rogério. O erro da conservação de massa. A matéria não desaparece, ela apenas muda de lugar. Enfiei a mão no bolso do paletó, tirei-o a caixa de veludo azul, coloquei sobre a escritura. O silêncio na sala foi absoluto. Clarice reconheceu imediatamente. Rogério parou de tremer e ficou cinza. Se levaram tudo no assalto. Abri a caixa, revelando o brilho verde das esmeraldas. Como é que isto veio parar no meu bolso? Clarice soltou a mão do irmão. Oh, você disse que tinham levado... Rogério abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu não fui assaltado. Continuei, tirando agora os maços de dólares do outro bolso e empilhando na mesa. Eu fui à festa. Conectei meu tablet à TV. A imagem apareceu em 65 polegadas. Rogério sem camisa, rindo com vodka e a loira no colo, usando o colar. Hora e data no canto. Hoje, 19h45. Isto não é cativeiro, Clarice. Isto é uma cobertura na Vila Madalena, alugada com o teu cartão. Clarice levantou, horrorizada. Você estava numa festa? Eu aqui desesperada roubando meu marido e você numa festa? É montagem, Rogério gritou. Ele está mentindo. Chega, gritei. Não existe, Beto. Não existe dívida de morte. Existe um viciado que viu a irmã como caixa eletrônico e o cunhado como otário. Virei para Clarice. E você? Abriu meu cofre, violou minha confiança, escolheu roubar de mim para sustentar o vício dele. Eu não sabia. Ela chorou de vergonha. Não quis saber. Era mais fácil acreditar na mentira. E para manter a ilusão, você sacrificou o nosso casamento. Rasguei a escritura ao meio. Ninguém vai ganhar casa nenhuma. Rogério, percebendo o fim, mudou. O rosto de coitado virou ódio. Ele avançou para a mesa, tentando pegar os dólares. Esse dinheiro é meu. Segurei o pulso dele. Apliquei uma chave de jiu-jitsu simples. Ouviu-se um craque. Ele gritou e caiu de joelhos. Ai! Meu braço! Soltei-o. Clarice nem se moveu. Saiam, disse. Os dois, agora. Fernando, sou sua esposa. Você era minha esposa até digitar a senha do cofre. Agora é cúmplice de furto. Abri a porta. 5 minutos para sair. Ou chamo a polícia e mostro o vídeo do furto e das drogas. Escolham, rua ou cadeia. Rogério levantou, segurando-lhe o braço, olhando com veneno. Você vai pagar por isso. Já paguei caro demais por essa família. A conta fechou. Clarice correu para o quarto. Rogério ficou gemendo. Eu fiquei na porta, esperando o entulho ser removido da minha vida. O silêncio da vitória durou exatas 12 horas. Acordei às 6 horas, com a leveza
de quem removeu um tumor. O apartamento estava vazio, sem o cheiro dos perfumes da Clarice, sem atenção. Fiz meu café e fui para o escritório da construtora na Faria Lima. Senti-me no controle absoluto. A engenharia tinha funcionado. Identifiquei a falha, isolei a área e removi o risco. Às 11h30, minha secretária interfonou, voz baixa. Doutor Fernando, tem 2 oficiais de justiça e um PM aqui. Querem falar com o senhor. Oficiais de justiça não aparecem sem aviso, a menos que seja grave. Mandei entrar. O oficial, um homem baixo, foi direto. Fernando Siqueira, o senhor está sendo notificado de uma medida protetiva de urgência deferida pela Vara de Violência Doméstica em favor de Clarice e Rogério Albuquerque. Eu ri. Um riso seco. Violência doméstica? Eu expulsei 2 ladrões da minha casa ontem. Tenho provas. O senhor discute isso com o juiz. A denúncia diz que o senhor mantém a esposa em cárcere privado psicológico e agrediu fisicamente o irmão dela, quebrando o braço dele. O laudo do IML confirmou a fratura. Sentei-me devagar. O craque que ouvi ontem. A chave de braço. Eu não apenas me defendi, eu dei a eles a arma do crime. Rogério usou a dor para construir uma narrativa onde eu sou o monstro e eles as vítimas. O senhor tem 2 horas para ir ao apartamento, acompanhado pela polícia, retirar roupas e documentos, disse o oficial. A senhora Clarice já está lá. A medida garante o retorno dela ao lar. Ela está lá? Senti o gosto de Billy. Sim, o senhor deve manter 500 metros de distância. Saí do escritório, escoltado como criminoso. Fui ao apartamento. Clarice estava no sofá, o braço do Rogério numa tipóia. Eles não me olharam. Entrei no quarto, joguei roupas numa mala. Quando saí, Rogério olhou para mim e sorriu. Um sorriso nojento, de quem sabe que o sistema protege parasitas. Ele fez um gesto de tchau com a mão boa. Fui para o Hotel Fasano. Quarto 402, sentei na cama luxuosa, sentindo-me numa cela. Perdi meu território. Eles ganharam a batalha. O advogado disse para esperar. A justiça é lenta, mas eles esqueceram quem eu sou. Sou engenheiro de automação. Projetei cada centímetro daquele apartamento. Eles acham que desligaram as câmeras visíveis e desligaram, mas esqueceram do sistema redundante. O sistema sombra. Digitei um código no tablet que nem a Clarice conhecia. A tela abriu 4 janelas, câmeras estenopeicas, escondidas nos sensores de incêndio e no ar-condicionado. A imagem era nítida. Vi minha sala. Rogério tirou a tipóia, girou o punho. Doeu, mas funcionava. Não estava quebrado, apenas torcido. O gesso era teatro. O otário saiu, disse ele abrindo meu Blue Label. Temos a casa por 1 mês. Tem certeza que ele não volta? Clarice perguntou, nervosa. Se ele pisar aqui, vai preso. Agora escuta. O comprador do quadro chega amanhã. Que quadro? O Portinari do corredor. Vale 300 mil no mercado negro. A gente vende, pega a grana e diz que foi roubado. Congelei. Eles iam depenar o apartamento, vender minha vida peça por peça. Olhei para a tela. A justiça me proibiu de ir lá. Mas a justiça não sabe que minha casa é uma máquina. E eu tenho o controle remoto. Acessei o menu Automação Predial, controle de temperatura, iluminação, travas eletromagnéticas, som. Eles invadiram a barriga da besta. Eles não sabem que posso transformar aquele apartamento num inferno sem pisar no capacho. Aumentei o volume do tablet. Vamos começar o teste de carga. Sussurrei. A primeira noite foi apenas o começo. Às 3h14, ativei o cenário de despertar. No apartamento, as luzes do quarto acenderam na intensidade máxima branca. O som embutido no teto disparou um alarme nuclear a 100 decibéis. Pela câmera, vi Rogério cair da cama gritando.
Clarice tapou os ouvidos. Deixei tocar 10 segundos. Cortei. Escuridão total. Eles não dormiram mais. A cada 40 minutos, eu piscava luzes ou mudava a temperatura de 16 para 35 graus. Privação de sono é tortura eficaz, mas o alvo era o comprador. Às 14 horas, o interfone tocou. O avaliador do mercado negro subiu. Rogério, com olhos vermelhos de sono e ódio, mostrou o quadro Os Retirantes. Parece autêntico, disse o homem. Ofereço 250 mil, em dinheiro vivo. Rogério sorriu. Fechado. Era a minha deixa. Acessei o menu de segurança. Travei as portas eletromagnéticas. Clac. Acessei o som da sala. Apertei play numa mensagem gravada. Minha voz ecoou fria e onipresente. Atenção! Propriedade sob litígio judicial e monitoramento policial. O senhor de cinza está comprando o bem roubado. Sua placa foi fotografada. A polícia está a 5 minutos. O senhor tem 30 segundos para sair antes de ser preso como receptador. O homem empalideceu. Que porra é essa? Você disse que era seguro. É o Fernando! Rogério gritou para o teto. Ele hackeou a casa. O comprador não pagou para ver. Correu para a porta. Travada. Abre essa merda! Gritou, sacando uma arma. Destravei imediatamente. Ele fugiu pelas escadas. Ficaram apenas Rogério, Clarice e o silêncio. Então a explosão. Rogério virou para a irmã, rosto deformado de raiva. Você deu as senhas para ele. Eu não dei. Ele é engenheiro, instalou tudo isso. Você é uma inútil. Perdemos 200 mil por tua causa. Ele desferiu um tapa no rosto dela. Plaft. Clarice caiu no sofá. Rogério, para! Para? Vou quebrar essa casa e você. Ele agarrou-a pelos cabelos. Assisti do hotel. O jogo mudou. Não era mais sobre bens. Eu assistia a um espancamento. Aquele parasita ia matar minha esposa. A medida protetiva trancou-a com o verdadeiro monstro. Fechei o app. Liguei 190. Polícia. Estou monitorando remotamente minha casa. Crime de violência doméstica em andamento. O agressor está armado. Mandem viatura agora. Voltei para a câmera. Rogério estava em cima dela, mãos no pescoço. Clarice debatia-se, ficando roxa. A polícia demoraria 10 minutos. Ela tinha 2. Preciso de algo físico. Olhei o painel. Sistema de defesa passiva, estrobo tático mais sirene, 120 decibéis. Selecionei a sala. Apertei executar. O inferno desceu sobre eles. Luzes piscavam numa frequência de náusea. Som ensurdecedor. Rogério soltou o pescoço dela, tonto, levando as mãos aos ouvidos. Caiu para o lado. Corre, Clarice! Gritei para o microfone. Tranca-te no quarto do pânico! Ela rastejou para o escritório blindado. Rogério tentou levantar, mas o estrobo tirou-lhe o equilíbrio. Ele vomitou no tapete. Mantive o sistema ligado. Enquanto ele se arrastava cego, vi as luzes da polícia refletirem na janela. A cavalaria chegou. Cheguei à rua do meu prédio 5 minutos depois da primeira viatura. O cenário era caótico. Luzes de giroflex vermelhas e azuis pintavam a fachada. Vizinhos de pijama apontavam para o 8º andar, onde minha sala ainda piscava como uma boate em curto-circuito. Parei na fita de isolamento. Um PM veio em minha direção. Área isolada, circulando. Sou o proprietário, disse, saindo com as mãos para cima. Fui eu que liguei para o 190. O policial olhou para o tablet na minha mão. O senhor é o Fernando? O marido? O senhor tem uma medida protetiva contra si. Não pode estar aqui. Eu sei. Mas a mulher que pediu a medida está sendo espancada lá em cima pelo irmão que ela tentou proteger. Se eu não estivesse monitorando, ela estaria morta. O rádio dele chiou. Central, Tático 1, suspeito detido, vítima consciente, mas com lesões. Solicito SAMU. O policial relaxou.
Eles, pegaram ele. O delegado de plantão desceu. Veio até mim acendendo um cigarro. Doutor, Fernando, o senhor tem um sistema de segurança interessante. Meus homens disseram que parecia a estrela da morte. Defesa patrimonial passiva, respondi. Funcionou? O suspeito estava vomitando no tapete, com uma faca na mão. Sua esposa estava trancada no escritório blindado. Tecnicamente, o senhor salvou a vida dela, mas também violou a privacidade do lar, protegido por ordem judicial. Levantei o tablet. Privacidade acaba quando começa o crime. Tenho tudo gravado, desde o momento em que entraram até o primeiro tapa. E tenho mais. Estendi um pendrive. Esta é a caixa preta do meu casamento. Vídeo do furto do meu cofre ontem. Vídeo da festa com drogas, onde o irmão dela gastou meu dinheiro. Áudio deles conspirando para vender um quadro no mercado negro hoje. E a agressão final. O delegado pegou o dispositivo. O senhor é um homem prevenido. Sou engenheiro. Não derrubo nada sem provas. A porta do prédio abriu. 2 policiais saíram arrastando o Rogério. Ele estava algemado, olhos inchados pelo estrobo. Viu-me encostado no carro e tentou avançar. Fernando! Gritou. Você armou isso. É flagrante preparado. Nem me mexi. Olhei para ele como um erro de cálculo, numa planilha. Um erro deletado. Jogaram-no na viatura. Depois veio a Clarice, cercada por paramédicos, enrolada num cobertor térmico. Tinha um corte no lábio. Quando chegou à calçada, parou. Nossos olhos se encontraram. Eu esperava raiva. Vi apenas o vazio, o olhar de quem apostou tudo no número errado. Ela escolheu o sangue, e o sangue atraiu. O marido, monstro, foi o único que a salvou. Ela fez menção de vir na minha direção, mas o delegado a conteve. Senhora Clarice, o SAMU vai levá-la. Depois, precisamos do depoimento. Ela assentiu, chorando. Antes de entrar na ambulância, sussurrou algo. Fiz leitura labial. Desculpa. Não respondi. A ambulância partiu, levando o que restou da minha família. O delegado pisou no cigarro. O senhor vai ter que ir à delegacia, prestar esclarecimentos sobre as câmeras. É uma área cinzenta da lei. Eu vou, disse. Mas a casa é minha. O sistema é meu. E o vídeo prova legítima defesa de terceiro. Melhor um marido voyeur do que uma esposa morta, não acha? Ele riu, sem humor. Vamos nessa. Olhei para o prédio uma última vez. As luzes do 8º andar apagaram. O show acabou. O apartamento estava vazio de novo. Seguro, silencioso, exatamente como um cofre deve ser. Vendi o apartamento 30 dias depois. Porteira fechada. Deixei tudo. Móveis de design, tapetes persas, televisões. O comprador chinês achou estranho. Eu disse que estava mudando de estilo. Na verdade, estava mudando de pele. Não queria nada que tivesse testemunhado a decadência da minha família. O processo foi rápido, graças à caixa preta. Rogério pegou 12 anos. Tentativa de feminicídio, furto qualificado, cárcere privado e tráfico. O vídeo dele espancando a irmã foi exibido em 4K no tribunal. Ele chorou, culpou as drogas, culpou a mim. O juiz apenas assinou a sentença. Ele vai apodrecer em Tremembé. Clarice teve mais sorte ou mais misericórdia da minha parte. Meu advogado negociou um acordo. Ela confessou participação no furto, alegando coação moral do irmão. Pegou 2 anos de serviços comunitários. Não foi presa, mas a sentença social foi perpétua. As amigas sumiram. A mãe mudou-se para o interior. Clarice ficou sozinha morando num kitnet na Muca, trabalhando como recepcionista. Nosso último encontro foi há 1 semana, para assinar o divórcio. Cheguei 5 minutos antes. Ela, 5 atrasada, estava magra, sem maquiagem, raízes escuras no cabelo loiro, sem aliança. O advogado empurrou os papéis. Separação total de bens. Ela não leva nada. Assinei. Minha mão não tremeu.
Empurrei o papel para ela. Ela hesitou. Fernando... A voz era um sussurro. Continuei olhando ao papel. Assine, Clarice. O Dr. Hélio tem outros clientes. Eu só queria dizer que sinto muito. Eu fui fraca. Você foi cúmplice, corrigi. Fraqueza é personalidade. Crime é escolha. Ela chorou. Uma lágrima manchou a tinta. Você nunca me amou, não é? Se me amasse, teria perdoado. Teria entendido que era meu irmão. Finalmente olhei para ela. Eu amei a ideia de você, a ideia de uma parceira leal. Mas quando fiz o teste de carga, a estrutura cedeu. Você escolheu o sangue podre em vez do alicerce sólido. O engenheiro em mim não perdoa falhas estruturais. Ele as demole. Ela assinou, soluçando. Levantei, abotoei o paletó e saí sem olhar para trás. A porta fechou, isolando o passado. Hoje, moro num flat nos Jardins, pequeno, funcional, impessoal, paredes brancas, silêncio absoluto. Tenho um cofre novo, suíço reconhecimento de íris. Abro a porta de aço. Dentro, não há dinheiro. Não confio mais em papel. Tudo está em cripto e imóveis no exterior. No centro, sobre o veludo negro, está apenas o colar de esmeraldas da minha mãe. Ele brilha no escuro, verde e frio. A única coisa que sobreviveu intacta. A única coisa que não mentiu, não traiu e não pediu resgate. Fecho a porta. Tranque. Vou até a varanda e olho para São Paulo. Um mar de luzes e promessas frágeis. Estou sozinho. Alguns chamariam de solidão. Eu chamo de segurança máxima. Pela primeira vez em anos, durmo sem checar as câmeras. Porque o cofre pode estar vazio de amor, mas está cheio de paz. E esse é o único ativo que não desvaloriza.